Boa noite, tudo bom? Robson França, da Le Pet Santé, para mais um episódio aqui do nosso pod Le Pet Santé, hoje com uma presença muito especial, doutora Audrey. Doutora Audrey, muito obrigado, viu, doutora, por ter vindo conversar com a gente. Acho que hoje vai ser um papo bastante interessante para a gente conversar muito sobre endocrinologia. Doutora, endocrinologia em animais. É isso mesmo? Conta um pouquinho pra gente. Ô, Robson, eu que agradeço, viu, pelo convite. É um prazer falar de endocrinologia, ainda mais para vocês, meu parceiro. Obrigado, eu que agradeço. Então, a endocrinologia, ela trata dos distúrbios hormonais dos pets, né? Mas o cachorro tem hormônio também? Tem, como é que funciona esse negócio aí? Tem sim. Tem alguns órgãos, né, no organismo que produzem algumas substâncias que são importantes, que a gente chama que são os hormônios, né? Uhum. E esses hormônios, os pets, nós humanos, as aves também produzem. Esses hormônios são importantes para que o organismo funcione adequadamente, para o bom funcionamento, né, do organismo. Mas funciona assim muito parecido com o ser humano, assim, essas questões dos hormônios? Como que funciona assim em geral, assim, no dia a dia do animal? Então, os hormônios, eles têm que estar na concentração certa. Uhum. Caso ele esteja sendo produzido em excesso, o paciente apresenta sintomas, igual em humano. Olha né? só. Então, não pode ser em excesso e nem em falta. Tem que estar no nível certinho, adequado. Olha só. E que doenças, assim, tem mais comuns, assim, que é por essa alteração dos hormônios? Olha, as doenças mais comuns, igual em humano, é o hipotiroidismo, né? Que significa que a tireoide, que é localizada aqui no pescoço. Cachorro tem tireoide? Tem. Cada novidade, rapaz. Tem tireoide, fica localizada aqui no pescoço, né? Na região cervical. Então, se elas estão funcionando pouco, produzindo pouco T4, né, o paciente tem sintomas de hipotiroidismo. A gente chama de hipotiroidismo essa condição. Uma condição que é comum nos cães, não tão frequente nos gatos e humanos, é a síndrome de Cushing. O hiperadrenocorticismo, hoje em dia é chamado de hipercortisolismo. É, rapaz, é um palavrão. É um quebra como é? Síndrome de Cushing. Síndrome de Cushing. Que síndrome significa que é uma doença que acomete vários sistemas. Então, acomete a pele, aumenta triglicérides, altera a pressão, né? Vários sistemas no organismo. E Cushing foi a pessoa que descobriu, né? Então, chama síndrome de Cushing. É o pai da história. E hipercortisolismo também é um nome bacana. Por quê? Que é o excesso de cortisol, né, produzido pelas adrenais. Na verdade, é um excesso da atividade corticoide, dos cortisol, que é um hormônio. E daí, essa condição, ela é comum praticamente nos cães e rara em humanos e também acomete os gatos. Mas é comum nos cães? Então, o hiperadrenocorticismo é algo comum nos cães. Mas por que tem tanto, assim, alguma coisa com alimentação, com hábitos? Ainda tem bastantes estudos sendo realizados, né? Mas a gente sabe que o cão, ele pode ter nódulo nessa glândula, ou ele pode ter só o aumento, que a gente identifica através, principalmente, do exame de ultrassonografia abdominal, que a gente identifica, né? E, na verdade, está sendo... Ainda tem muitos estudos, ainda muito a ser feito. Não tem certeza ainda o porquê, mas aparece muito. É uma predisposição genética do paciente para desenvolver essa condição. Mas quem está nos assistindo em casa, né, vendo aqui, como que ele percebe? Porque a maioria das vezes essas doenças são silenciosas, né? Assim, são silenciosas. O cachorro já só late, né? Então, ele late, mostra tudo pra gente, né? A gente até entende. Quais são os sinais que a gente consegue observar ali? Eu sou ali o tutor do pet. O que eu observo que pode dar um indicativo dessa doença? Da síndrome de Cushing, né? Isso, da síndrome de Cushing. Então, seria um paciente que, de repente, ele passa a ingerir uma maior quantidade de água. Né? Às vezes ele até chega, se colocava uma quantidade de água habitualmente, e daí ele passa a secar esse potinho de água, tem que repor água mais vezes, né? Muita sede. Muita sede. E também eles podem, consequentemente, fazer muito xixi. Então, é aquele paciente que às vezes passa a acordar à noite para urinar, passa a usar muito mais tapete higiênico, né? Que hoje em dia muitos usam tapete higiênico, o tutor sente que está gastando mais tapete. Ou aquele paciente que tem incontinência urinária, não consegue segurar para ir até o local certo de fazer as necessidades, de urinar. Né? Ganho de peso também é comum,
né? E algumas alterações nos exames de sangue. Mas essas são as principais. Eles têm mais sede, às vezes a pele, problemas de pele também é comum nessa síndrome, né? Síndrome de Cushing. Então, pode ter caspas, crostinhas, alopecia, que é ficar carequinha, perder o pelo. Também pode acontecer nessa condição. E o abdômen fica com uma barriguinha saliente, né? A maioria dos cães ficam, né, com uma barriguinha saliente. É bastante coisa, hein? Então, por isso que é síndrome de Cushing, é muita coisa, né? Então, assim, se você for lá, observou seu animal, ele tá com sede, tá com alguma alteração na urina, né? Ou muito, ou pouco, né? Ou, não, na verdade, ou muito, ou não tá segurando, né? Isso, urina. incontinência, não tá segurando. Ou ele tá meio gordinho, ou começa a ter algum problema de pele, assim, você começa a ver que cai o pelo. Tudo isso pode ser um sinal de síndrome de Cushing em animais. Pode ser. E esses são os principais sintomas, que a gente tem outros. Né? O clínico geral, geralmente, é quem encaminha para o endocrinologista. Né? Então, triglicérides aumentado, glicemia. Né? Tem alguns pacientes que desenvolvem até diabetes, outro problema endócrino, né? Então o cara fica zoado, né? Às vezes tem diabetes, daí descobre que tem síndrome de Cushing, que provavelmente é o que ocasionou, né, o diabetes. E daí, lama biliar, que é uma vesícula com uma bile mais espessa, também visualizada no ultrassom. E daí, o clínico geral acaba vendo essas alterações, entre outras. Tem muitas alterações, né? Olha só. Pressão alta, o paciente hipertenso. Às vezes, o cardio encaminha para o endócrino, né? E daí, é uma síndrome bem complexa. Bem complexa, né? E deve ser difícil, né, caracterizar a causa raiz, né? Porque pode ser várias coisas, né? Quando começa... Às vezes a pessoa leva lá no veterinário. Isso acontece muito na farmácia, né? Às vezes o pessoal chega lá e fala assim, olha, meu animal caiu o pelo, né? Assim, ou tá com a pele mais fina, mais sensível, né? Aí o pessoal quer o atalho, né? Fala assim, não, mas não tem um shampoo aí, né? Não hidratante. Não tem alguma coisa para que resolva logo, né? E a gente sempre comenta isso, né? Que muitas vezes a expressão na pele é só uma expressão secundária, né? Exatamente. A causa raiz pode ser outra, né? E é necessário investigar. Comenta um pouquinho pra gente como que é esse investigar, né? Chegou lá, foi no clínico geral, tá apresentando esses sintomas aí que a doutora falou, tá meio gordinho, tá tomando muita água, não tá controlando, tá com problema de pele, ele fez lá alguns testes clínicos tão alterados, chegou para você, como que funciona? Então, daí quando chega, a gente tem 3 principais tipos de síndrome de Cushing de hiperadreno, falando do hiperadreno, né? Então, a gente tem uma alteração onde o problema está aqui numa glândula na cabeça, chamada hipófise. Na cabeça? Na cabeça. Olha como está ficando mais difícil, mas eu estou tentando simplificar, né? E daí, nesse caso, a gente observa no ultrassom 2 adrenais grandes, né? Mas elas geralmente não tem nódulos, são grandes, bem bonitinhas, vamos dizer assim, né? Então, nesse caso, a gente fala que a causa do hiperadreno está aqui na hipófise, né? É um nódulo pequenininho ou pode ser um nódulo maior. Né? Então, inclusive, até alterações neurológicas eles podem ter, né? Daí, a outra causa, né? Outra possibilidade de síndrome de Cushing, né? De hipercortisolismo, é quando tem um nódulo na adrenal. Daí já é dentro da barriga, que as adrenais ficam do lado dos rins. É um par, é 2. Daí pode ser que uma esteja produzindo. E uma causa muito comum que vem o paciente com todos os sintomas, com os exames compatíveis, e está usando corticoide. Então, aquele paciente que está usando corticoide para tratamento otológico, né, de otite, infecção de ouvido, né? Aquele paciente que está usando a pomada, né? Cronicamente, ele também apresenta as manifestações. E a gente fala que também é um tipo de hipercortisolismo. É uma síndrome de Cushing, mas é causada pelo remédio. Né? Daí a gente diferencia e partimos para o teste, né? Para o teste, a gente vê o melhor momento de ser realizado, né? Se o paciente estiver recebendo corticoide, a gente retira o corticoide, né? E acompanha como essas adrenais vão ficar. Porque, geralmente, quando a gente tem um hipercortisolismo, uma síndrome de Cushing, por uso de medicamento, de otite, comprimido, de dexametasona, né? Corticoide, prednisolona, nesse caso, no ultrassom, as adrenais estão pequenininhas, estão pequenas. Então, o que a gente leva em consideração? O que o tutor fala, né, as queixas dele, examina o paciente, veja os exames para daí definir quais exames mais específicos que a gente tem que ser feito, né? Entendi.
E a doutora trouxe, assim, coisas bem interessantes, né, para a gente comentar, reforçar aqui com quem está nos assistindo, né? A doença, ela pode ter causas, né, assim, diferentes origens, né? E com diferentes causas, né? Mas uma interferência nossa que às vezes acontece, né? Que é o uso de corticoides, né? Isso. Eu acho legal comentar um pouquinho sobre o uso de corticoides em animais, né? Quem está em casa está mais acostumado, né? Muitas vezes é um medicamento que tem várias formas no mercado, né? Mas às vezes ele é de muito fácil acesso e ele é bastante interessante no uso para coceira, né? Em geral, né? Quando o animal começa a se coçar, etc. E às vezes tem um uso indiscriminado dele, né? Ele causa efeitos adversos. Queria que a doutora comentasse um pouquinho sobre isso. Então, o corticoide, como você falou, ele tem uma ação anti-inflamatória de diminuir a coceira, né? E em alguns momentos precisa ser usado, né? Mas sempre com auxílio de um veterinário, seja o clínico ou o especialista que prescreveu. Então, se ele prescreveu utilizar por 7 dias, utilizar por 5 dias, né? A gente recomenda que siga essa prescrição, né? Porque até quando ele é administrado por um tempo maior, precisa fazer o que a gente chama de desmame. Que seria esse desmame? Tomava todos os dias. A gente passa um comprimido, a gente passa para meio comprimido, depois dias intercalados, depois a cada 2 dias até que a gente suspende. E vocês sabem por que faz esse desmame? Não Por sei. conta das glândulas adrenais. Por quê? Porque tá dando o corticoide, né? Que é a prednisolona, prednisona, dexametasona, tem muitas formas, hidrocortisona, né? E daí as adrenais, elas não produzem mais o cortisol, ou diminuem sua produção por conta desse corticoide que está sendo administrado, né? E se você suspende esse remédio depois de um uso prolongado ou em doses elevadas, de uma vez o paciente não se sente bem, né? Tem efeito adverso. Tem efeito adverso. É isso, exatamente. Então, é uma preocupação bem grande, né? Assim, conscientizar aí todo mundo que está em casa, né? Sempre o uso de medicamentos em animais, né, ele precisa ser acompanhado com um profissional especializado no assunto, porque muitos deles causam efeitos adversos que depois são bem difíceis de reverter. Às vezes, o tratamento para conseguir reverter é bastante difícil. E na conversa que a doutora estava trazendo, ela falou do teste, mas ela não contou o que é o teste. É que para ela é tão comum falar assim, ela vai fazer o teste. Mas que teste, doutora? Explica para a gente. Que teste é esse que faz para fazer o diagnóstico? Olha, temos algumas opções e vai depender de cada caso, né? Mas o mais comum é o teste de supressão com dexametasona. Né? Não pode estar usando corticoide para fazer esse teste. No mínimo, a gente pede um período de 30 dias sem uso de corticoide para fazer. Né? Então, esses testes é para ver o funcionamento das glândulas adrenais. Né? Então, o mais comum é esse, que é o teste de supressão com dexametasona. Para cães é dose baixa, né? Para gato a gente fala que é uma dose alta, porque gato também pode ter síndrome de Cushing. Né? E daí a gente tem uma variação. Ele pode ser de 2 amostras ou 3 amostras. Né? Então, vai depender de cada caso, né? Na de 2 amostras, que é o mais comum, o paciente vai pela manhã, né? Coleta o sangue, que a gente fala cortisol basal, daí a gente aplica a dexametasona numa dose bem baixinha, que já é prescrita pela literatura. Transcorrido 8 horas, o paciente volta para casa, tem a vida normal dele, se alimenta, bebe água, e transcorrido 8 horas, coleta novamente o sangue para cortisol 8 horas pós-dexa. Esse é o mais comum. Né? Aí tem a variação desse que coleta o basal, 4 horas e 8 horas. Temos também um outro teste, né? Que é o teste de estimulação com a CTH. Né? Nesse teste, a permanência do paciente é de 1 hora para realizar esse teste, né? E daí aplica a CTH, coleta cortisol basal, aplica a CTH e transcorrido 1 hora, coleta de novo sangue, né? Isso daí o paciente não volta para casa, geralmente espera no local. Temos mais ainda, temos a CTH plasmático, dá para dosar cortisol até na urina, fazer uma relação, que a gente fala relação cortisol-creatinina urinária. Cada caso vai ter a sua indicação, né? A gente está fazendo. Entendi. E aí, fez esse exame, né? Aí deu lá o resultado, ele atesta então que o animal está com hiperadrenocorticismo.
Você está sendo bem objetivo, porque às vezes... O povo aqui quer saber, doutora. Não tem essa, não. Às vezes dá suspeito. A gente não fala positivo. Isso. No teste de supressão, a gente tem o que deu ok, normal, suspeito ou sugestivo. Ó, não fala positivo ou negativo. Não é tão simples a endócrina. Eu falo isso, doutora, porque assim, às vezes, né, a gente tem vários pacientes, né, que são... tem endocrinopatias, né? E os tutores falam muito do teste, né, com a gente, né? Porque às vezes ele exige um manejo, né? E vai e volta, e também porque é feito periodicamente, certo? Exatamente. Uma vez que inicia o tratamento, conta um pouquinho pra gente. Então, o teste de supressão com dexametasona tem a indicação para diagnóstico. Depois, uma vez que o paciente deu sugestivo, tem as manifestações da doença, tem os sintomas, tem um exame compatível, daí a gente testa. Daí testou, deu suspeito, né? Até o teste, como o cortisol é um hormônio que é liberado em situação de estresse, de ataque de fuga também. Então a gente tem que ver se o paciente ficou muito estressado durante a coleta de sangue, pode dar um falso positivo, né? E às vezes o paciente tem todos os sintomas, daí vem o resultado normal. Né? Daí a gente retesta, transcorridos uns 3 meses, louco. A gente retesta, faz outro teste, assim, até que a gente trate quando dê suspeito, né? Que é o positivo que a gente espera. Daí, uma vez que deu, a gente tem as opções de medicamentos, né? Tem casos de síndrome de Cush, de hiperadreno, que tem indicação cirúrgica, mas não são... Cada caso é muito individualizado, né? Se tem um nódulo que tem indicação, daí a gente parte para tomografia e cirurgia. Mas... quando não tem indicação cirúrgica, né? Às vezes até tem indicação cirúrgica, a gente entra com tratamento previamente para controlar o paciente e ir para a cirurgia. Mas geralmente é um tratamento medicamentoso a longo prazo, né? Então a gente passa os medicamentos, né? Tanto para a síndrome de Cush quanto para as alterações que aquele paciente está apresentando. Está com problema de pele, a gente vai ver um shampoo, né? Ou manda para o dermato, né? É o melhor. Tá com triglicérides aumentado, né? Tem uma glicemia aumentada, a gente troca a dieta. Tá com problema, alteração no fígado, é comum na síndrome de Cushing. Tratamos o fígado junto, né? A vesícula biliar junto. A gente trata o paciente, né? E daí o tratamento é feito cronicamente, geralmente, e tem gostado do endócrino, porque geralmente não tem alta, né? E daí a gente vai prolongando, né? Então, no primeiro mês, a gente faz um tratamento e um acompanhamento mais rigoroso. Depois, a gente verifica como está em 3 meses, quando a gente ajustou a dose. Depois, até que chega a 6 meses, e o tutor e o paciente sentem até saudade do endócrino, né? 2 vezes por... Mas é uma doença que não tem cura, né? Ela tem controle. Ela tem controle, mas pode, nos casos que tem que fazer o que a gente chama de adrenalectomia, tirar a adrenal. Tem casos que tira uma, depois de um tempo tira outra, tem casos que só tira uma e fica ok, né? E daí, nesse caso, pode obter a cura, né? Mas um paciente que a gente está tratando com medicamento, daí é o acompanhamento. Lembrando que não é só cortisol que as adrenais produzem. As adrenais produzem outros hormônios, né? Então, às vezes tem um nódulo, vamos testar para hiperadreno, né? Para síndrome de Cush, hipercortisolismo. E dá negativo, mas a gente tem que lembrar que as adrenais produzem outros hormônios, a aldosterona, adrenalina e noradrenalina, hormônios sexuais, né? Então, a gente tem que sempre recordar disso também, né? Não deu positivo para síndrome de Cush, para hipercortisolismo, mas tem outras coisas que a gente investiga. Exato. E esse é um negócio bastante interessante, até que também aparece lá na farmácia, né? Porque se você for aí que está assistindo a gente, der um Google, né? Perguntar para o Dr. Google, lá a gente coloca assim, síndrome de Cushing canina, e vê imagens lá, vai aparecer uma imagem, muitas vezes aparece um poodle meio vermelho, assim, né? Sem pele, ou um animal mais com uma barrigona bem grande, assim, Isso. né? E esses sinais, né, principalmente os de pele, demoram, né, para você reverter, né? O tratamento é demorado. Exatamente, porque a pele incomoda bastante o tutor, né? Exato. E daí... Porque fica se você olhar assim, né, é bem... incomoda, né? A sensação, né, do animal, porque muitos ficam meio rosado, né? E sem pelo. Sem pelo. Então é um processo demorado. Às vezes pode demorar até 8 meses. Então, às vezes a pessoa começa a tratar,
Doutor, faz 1 mês que estou dando, não cresceu um pelo, né? Mas tem também o tempo de crescimento dos pelos, né? E daí a gente tem que controlar os níveis hormonais para que esse pelo cresça saudável, né? E volte a repilar. Mas a maioria dos pacientes, né? Eles crescem o pelo novamente. Isso. Ficam peludinhos. E tem ajuste de dose também, certo? Sempre tem ajuste de dose. tem ajuste de dose, né? E a gente realiza o teste, né? Pode ser estimulação com CTH. Hoje em dia a gente faz cortisol também antes do trilostano, 3 horas pós-trilostano, né? E com estimulação a gente dá o trilostano primeiro, né? Depois de 3 horas a gente dosa. Então a gente vai ajustando a dose, porque a dose é muito individual para cada paciente, né? Então na endócrino tem isso. Cada paciente tem a sua dose, né? Certinho. E o acompanhamento, né? Então tem que fazer, olhar, testar, fazer, olhar, testar, bem puxado. Então o tutor aí que tem um paciente, né, que está com síndrome de Cushing, talvez entrou agora nesse processo, né? Acredite nas orientações do profissional. Ele realmente é algo que demora um tempo para obter o resultado, né? E necessita de muita disciplina, né? Com certeza. Para que você consiga obter o tratamento ali. Precisa de total, a gente depende totalmente do tutor, né? Dele dar os medicamentos no horário certo, na dose, voltar nas reavaliações, nos retornos, né? Mas a gente tem um bom controle, né? E temos várias opções de medicamento, hoje em dia a gente consegue um bom controle das endocrinopatias, graças a Deus. E qual outra doença comum? Diabetes. Diabetes. O cachorro tem diabetes. Tem. Mas ele come doce? Eu nunca vi chupando bala. Mas eles têm diabetes, né? Como é que funciona isso? Como diabetes. É que aparece a diabetes nos animais? A diabetes, assim como a síndrome de Cushing, né, dá uma sede, eles têm muita sede. Né? Daí eles passam também a urinar mais, fazer bastante urina, né? Às vezes incontinência urinária, assim como a síndrome de Cushing. A diferença está que eles perdem peso rápido. Né? E alguns pacientes, né, com hiperadrenodiabetes, eles têm muita fome, né? Mas no diabetes, apesar do paciente se alimentar bem, ele perde peso. E a perda de peso é muito, assim, às vezes bem rápida, bem visível para o doutor. Às vezes ele chega e fala, meu cachorrinho não tá bem, tá comendo, mas tá perdendo peso. Alguns desenvolvem catarata, né? Então, vai pro oftalmo porque tá com o olhinho branco. Daí vai mensurar a glicemia, tá alta a glicemia, né? Daí vem pro endócrino. E daí a gente entra com medicamentos, né? O gato também, gatos são os mesmos sintomas, ingestão de água excessiva, muita sede, urinando, também às vezes no local errado, fora da caixinha de areia, né? Perda de peso, e tem uma fase do diabetes um pouco crítica, que eles perdem o apetite. E podem ter vômito e diarreia. Mas daí já é o diabético crítico. Nessa condição, tem que procurar o auxílio veterinário mais rápido. Porque pode precisar de internar. Que é uma condição grave, que a gente fala cetoacidose diabética, né? Aí tem que correr. Entendi. Mas assim, como é que é uma predisposição genética ou algum hábito em casa que faz com que o animal tenha diabetes? Como é que funciona isso? Olha, acho que são a junção. Existe uma predisposição, né, para o paciente desenvolver a doença, e tem condições. Uma das condições é excesso de gordura. Triglicéridos e colesterol alto favorece o paciente a ter diabetes. Mesmo aquele paciente que só come ração, pode acontecer isso? Pode. Tem raças que são predispostas a ter triglicéridos altos, igual Yorkshire, né? Schnauzer. E tem algumas que podem ter predisposição para ter colesterol alto, né? Que são os Beagles, Rottweilers, né? E daí, o que acontece? O paciente que tem triglicéridos alto, colesterol alto, tem predisposição. O paciente que tem outros problemas endócrinos, outras doenças. Então, o paciente com hipotiroidismo, né? O paciente com síndrome de Cushing, hiperadreno, hipercortisolismo, ele tem uma predisposição para desenvolver diabetes, né? No gato está muito associado à obesidade, né? Então, os gatos a partir de 7 quilos, atenção, que podem ficar diabéticos, né? E no gato é legal, porque a gente pode remissionar. Não é cura, mas por um período pode ficar sem o medicamento, porque agora tem até medicamento de via oral para gato, né? Para alguns casos. E pode ficar sem aplicar insulina, é muito legal. Então, o gato diabético tem que correr mais cedo ainda para o veterinário, porque a gente tem um período de aproximadamente de 6 meses para a gente remissionar o diabetes. É bem bacana. Então, ter ali o controle do peso ali do animal é algo bastante importante para o tutor no dia a dia. É importante.
Que a gente vê muitos casos assim, né? Até animais, às vezes, um pouco sedentários, né? Pela rotina que eles têm, né? Às vezes um oferecimento de excesso de comida. Petiscos. A compensação da ausência com petiscos, né? Isso acaba sendo prejudicial, certo? É prejudicial. Tem estudos que comprovam, né, as doenças que são ocasionadas pelo excesso de peso. Tem alguns tipos de câncer, problemas cardíacos, problemas de pele, ortopédicos, né? Então, são todos ocasionados, né, ou intensificados pelo excesso de peso. Então, é importantíssimo. O paciente que está no peso ideal vive até mais, né? É uma prova de amor, né? Com o animal, a gente ter uma alimentação ali mais regrada com ele, né? Disponibilizando a quantidade necessária, né? Isso. E, lógico, não tem como não fazer mimo, né? Quando a gente gosta de alguém, a gente vai mimar, né? Mas dentro de um racional, né? Dentro de algo que não prejudique o animal. E aí a doutora adiantou um pouquinho e falou do tratamento, né? Mas dá injeção de insulina em cachorro e gato? Dá injeção de insulina. A gente tem insulinas veterinárias, né? E tem insulina também humana, né? E daí a gente, dependendo do caso, né? O cão a gente sempre entra com insulina, né? Agora, para o gato, a gente tem algumas opções, dependendo de cada caso, né? Pode entrar com hipoglicemia antioral também. Mas sempre tomando cuidado, porque hoje em dia tem um fármaco, é a dapaglifosina, né? Que é usado em humano e agora está usando nos gatos e nos cães também. Mas ele também pode aumentar a cetona, entrando naquela condição do diabetes complicado, que é a cetoacidose diabética, né? Então, a gente verifica, pode até passar essa classe de medicamento para o gatinho, mas a gente tem que acompanhar a cetona através de um aparelhinho, porque a gente aplica insulina e a gente mede a glicemia também, né? Tem aparelhos validados para cães e para gatos. Então, é um produto destinado para humano, mas a gente tem estudos que aquela marca é melhor, né? Para aquela espécie. E daí a gente vai acompanhando. Tem a glicemia, tem a cetona, tem aquele de monitoração contínua, que parece uma moedinha de R$1 que fica. Dá para utilizar neles também, no cão e no gato. Olha só. Tá muito bacana a endócrina. Quanta novidade, né? Então, muita novidade. Tem diabetes, né? Aplica insulina, faz os mesmos monitoramentos, né, que a gente costuma ver. E tem uma curiosidade aqui, né? Porque às vezes no humano, quando a gente está fazendo, né, a dosagem de insulina ou do hipoglicemiante, às vezes a gente erra um pouquinho na dose, né? Tipo assim, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, ou aquela dose é a que a gente está acostumada mesmo, mas por não ter se alimentado bem no dia, talvez cai muito, né? E a gente sente aquela mal-estar, tontura. Só que no humano, geralmente a gente fica com um docinho, né? Como é que funciona no cachorro e no gato? Pode acontecer. E o gato, ainda que está remissionando, a probabilidade dele ter hipoglicemia maior. A gente percebe que ele está remissionando pelas glicemias baixas e episódios de hipoglicemia, né? E daí, é a atenção do tutor. Eu preciso muito que o tutor fique atento. Então, o paciente começou a andar cambaleando, meio desnorteado. Né? Sonolência excessiva. Nossa, está dormindo bastante, né? Aí vai lá, chama o paciente. Ou, às vezes, fica andando desorientado. Aí você chega, chama ele. Né? E nesse momento, é importante a gente ter o aparelhinho, medir a glicemia. E se tiver baixa, né? A hipoglicemia é menor do que 60. Né? Mas para os meus pacientes, eu falo, menor que 80, a gente já muda as doses. Ou verifica o que ocorreu naquela ocasião. Às vezes não se alimentou totalmente. Né? Porque a gente faz cálculo para a comida. Ainda bota os petiscos quando possível. Né? Que não vai prejudicar. E daí a gente fala, aquele dia se alimentou totalmente. Então é importante sempre, depois de um episódio de hipoglicemia, procurar um veterinário para ver. Né? Às vezes tem alguma infecção, né? Ou às vezes fez um exercício, né? Naquele dia... fez um passeio, super passeio. Foi dar uma volta. E daí depois teria que dar um reforço, né, na refeição, na alimentação. Né? Mas tem vários casos também de ter ajustes, né? Por hipoglicemia, é comum. Entendi. Então, o tutor aí tem que ter muita atenção no dia a dia, né? Observar, conhecer bem o comportamento daquele animal. Isso. Para conseguir que ele mantenha, né, uma qualidade de vida, né, com o uso dos medicamentos. Mas... E aí, até quem quiser assistir, né, a gente tem um episódio... O primeiro episódio, o nosso
o nosso entrevistado fala, né, sobre catarata em pets, né? É um oftalmologista, né? Ele está falando sobre... E essa questão, ele estava falando, né, sobre a dificuldade de diagnosticar, né? Que é quando chega para ele já... E a gente vê muitos relatos de tutores, né? Assim, fora esses sinais clínicos aí que a doutora falou, né? De sede, né? Perder peso. Tem mais alguma outra coisa que o tutor possa fazer para... Porque esse depoimento é verdadeiro. Às vezes muitos clientes chegam para nós, né? Vão comprar um medicamento para o tratamento. Eles comentam assim, puxa, quando a gente percebeu eu já estava quase cego. E o que ele pode fazer lá na casa dele, lá, né? Ou como rotina para ele, para estar mais em cima disso, né? Saber melhor o momento de agir. O paciente que é diabético, uma das complicações é a evolução para catarata diabética. E é uma catarata diferente, porque ela evolui, às vezes, o paciente... Olha, um dia tá branquinho, em 1 ou 2 meses, 3 meses, ele tá completamente cego. Existe a possibilidade também de cirurgia. Vários pacientes que eu atendo já fizeram cirurgia de catarata, igual humano. Tira a lente, coloca, né? O doutor, ele comentou aqui, explicou as diferenças, quem quiser assistir lá, que não bacana, perca. né? Complementando. Exato. Né? Então, observar. Eu sempre falo, né? Às vezes é difícil, porque fala assim, não sei se é impressão, o tutor chega e fala, não sei se é impressão, mas eu tenho a impressão que tá bebendo mais água, eu tenho a impressão que de noite não tá enxergando direitinho, tá batendo, fica inseguro, né? Mas o tutor, a gente depende muito dele, né? Para chegar num diagnóstico e fazer os exames, tudo, né? Então, é sempre observar. Na dúvida, procura o veterinário. Eu tô achando que... Será que é impressão? Vamos ver, né? Para ele examinar e ver direitinho. Mas tem algum teste clínico, assim, que ele faça lá no clínico geral, que ele vá sabendo, assim, como é que tá as glândulas? No gato, a gente consegue palpar para ver se está aumentada. O gato pode ter hipertiroidismo, muito T4. Daí a gente consegue palpar, né? Em cão também pode ter, mas é mais comum em gatinhos. E daí a gente vê, assim, sente mesmo a tireoide aumentada em alguns casos, não são todos. A doutora sente, né? A gente sente um monte de pelo. Daí dá pra sentir, né? Mas geralmente as glândulas estão meio escondidinhas no organismo, né? Daí é só com auxílio de exames de sangue e de imagem pra gente conseguir Então ter certeza, né? Mesmo, exame clínico, né? O relato do tutor do que está acontecendo com o pet e os exames de sangue, de imagem, de urina, né? Para complementar e fazer um diagnóstico correto, certinho. Fechar um diagnóstico em endócrino é sempre difícil, né? É desafiador, mas é muito legal. Quando a gente fecha o diagnóstico e consegue contribuir, né? Para o paciente se sentir bem. É sempre gratificante, eu gosto bastante. A doutora faz monitorias, né? Conta um pouquinho pra gente dessa sua atuação aí nas monitorias, na ajuda do ensino da endócrina. Eu sou uma pessoa que fala pouco, como vocês perceberam. Né? E há 6 anos são 6 anos eu sou monitora, então eu dou aula prática e estágios para profissionais que estão se formando em endócrinos. É muito bacana. E pela associação. Até uma história engraçada que aconteceu comigo. Eu conheço a doutora já há um bom tempo, né? E ela já gravou vídeo pra gente, né? Tem lá no site da farmácia. E eu tava em Araraquara. Olha que longe. Araraquara. E tava lá visitando, né? A gente fornece para todo o estado, então eu tava visitando lá. E aí eu fui mostrar a área exclusiva da Lepet pro veterinário, né? Eu fui mostrar, daí ela falou assim, nossa... Audrey. Eu falei assim, nossa, a doutora tá famosa. Você viu? Às vezes acontece. Então, e é legal, né, essa questão de estar lá num centro de referência, né, na monitoria, vários casos, né? Conta um pouquinho pra gente. Então, daí, na monitoria, eu atendo, né, junto com os alunos, né, numa associação nacional de pequenos animais, que é a Anclivepa São Paulo, né? E daí eles têm a parte teórica, né? E na parte prática, eu e outros monitores, a gente está auxiliando. Então, tiverem uma dúvida, né? O que eles puderem, que a gente puder estar fazendo. E eles precisam de estágio, né? Para se formarem. Daí, eu sou uma das pessoas que eles podem, uma das opções que eles podem acompanhar a minha rotina de atendimento também. Olha, então,
A doutora, ela universaliza o conhecimento, certo? Aprendo muito com cada estagiário, com os alunos, né, com a coordenadora, com toda a equipe, eu aprendo bastante, né? É uma maneira de a gente estar sempre atualizado, né? Legal, legal mesmo. E a gente não falou sobre os T4 da vida aí. Quem tem esse tipo de doença fica mais acostumado, né? O cavalo vai T4, né? Conta um pouquinho pra gente sobre os hormônios. Os hormônios da tireoide, né? Exatamente. Então a gente realiza a mensuração, daí até os tutores, os colegas perguntam qual T4 pedir. Depende, tudo depende, né? Pro gato que está com suspeita de hipertireoidismo, geralmente a gente faz o T4 total, né? Por rádio imunoensaio é a técnica que a gente mais utiliza. É a mais fidedigna. E daí a gente faz o TSH por quimiluminescência. Eu estou suspeitando de hipotireoidismo, né? Num cãozinho. O cãozinho tá ganhando peso, tá com rarefação no pelo, tá caindo, tá mais ralo, opaco, sem brilho, né? Aquele pelo que tá meio roxo. O paciente tá mais letárgico, ele tá mais assim, mais quieto, gostando de ficar no sol, locais quentes, né? Então pode estar diante de um hipotireoidismo. E daí, quais exames fazer? Que tem muitas opções de exame, né? Então, para o cão, geralmente, a gente sempre tem que levar em consideração as medicações que estão sendo usadas. Tem medicamentos que interferem na produção de T4, né? E tem condições também de doença que interferem. Daí diminui o T4 porque está doente, né? A gente chama síndrome do eutiroideu, doente. E então a gente vê o melhor momento de testar. E para o cãozinho a gente faz geralmente o TSH por químio, o T4 livre por diálise, né? E o T4 total por radioimunoensaio. Geralmente são esses que a gente... né? Mas tem outros, tem ultrassom para ver como que tá a característica, né, da tireoide. Mas aí como que, assim, a gente já foi pro atirar, né? Já fomos lá pro teste, né? Para ter a certeza. Mas o tutor que está lá em casa, como que ele percebe que o animal dele está com uma superprodução ou uma produção baixa dos hormônios da tireoide? Então, a superprodução, vou falar para os gatos, né? Que é o mais comum, é o gatinho apresentar. É o gatinho que está bebendo mais água, né? Quando está com muito T4. Um negócio com a água aí, hein? Vai acabar com a água do mundo. Tá bebendo mais água, urinando mais. O gato também muda o pelo. Pode cair o pelinho do gato, mas geralmente ele fica com o pelinho mais eriçado, assim, sabe? Mais espetadinho. Perde peso também, o gatinho. E passa a miar, né? Ele passa. Ele tá no cio, às vezes caminhando, né? Às vezes ele pede mais comida. Às vezes o olhar muda, eles ficam com o olhinho, a gente fala olhar de boneca, eles ficam com o olho mais assim aberto, né? E daí o dono do gatinho fala, né? Fala, ele tá diferente, tá perdendo peso, né? Daí a gente verifica, pode estar diante de um hipertireoidismo. Às vezes o tutor não sente o aumento, que é discreto, né? Mas tem outros casos que aparecem também. Invisíveis. São visíveis. E no caso do cãozinho, seria o hipotireoidismo. Daí, no hipotireoidismo, o paciente fica mais calmo, né? Ele reluta em andar, não quer andar muito, não quer passear, tá sem ânimo, fica desanimado, né? Achou que ele envelheceu, tá velho esse cachorro. Ganha peso. Começa a ganhar peso, fala, né? E geralmente eles não comem muito no hipotireoidismo, né? Às vezes é aquele paciente que é gordinho e não come muito. Daí vem os exames, né? Geralmente os exames ajudam. Pode ter anemia, pode ter colesterol alto, é comum de ter. 80% dos cães com hipotireoidismo tem colesterol alto, né? E daí o paciente gosta de sol, locais quentes, né? Às vezes até o tutor fala, meu cachorrinho é friorento, ele tem muito frio, né? E a pele, né? Problemas de pele, de otite recorrente, também são comuns no hipotireoidismo, né? De ocorrer. Esses acho que são os principais sintomas dele. E é um negócio legal que a doutora trouxe. A doutora trouxe 3 doenças diferentes, né? Assim, categorias de doenças diferentes, né? Todas elas, problemas, né? Excesso de água, né? A questão de problemas na pele, né? Então, assim, a gente alerta, né, aqui... no podcast, né, assim, um problema na pele do animal, né, tem que sempre ser investigado, né, não é uma coisa tão simples assim, às vezes ela é só uma expressão final de um problema maior que precisa ser resolvido.
E como que é o tratamento disso aí? Do hipotireoidismo. Descobrir, aí o que eu faço? Sento e choro? Manda pro endócrino. Manda pro endócrino. Não, A gente já trata. Tem que ir lá pra descobrir, né? Não tem como descobrir sem ir lá. No gatinho com hipertireoidismo, a gente tem a opção de tratar medicamentosamente, né? Através de remédios, diariamente. Você pode fazer gel transdérmico, né? Muito bacana, que às vezes o gatinho tá mais assustado, né? E é difícil, às vezes tem tutor que tem habilidade de dar comprimidinho, né? Outros não. E daí a gente tem, então, um tratamento medicamentoso. E para o gato a gente pode encaminhar para um tratamento chamado iodoterapia. Iodoterapia? Iodoterapia. Iodo não é tóxico? Na dose certa, no local certo. Aqui em São Paulo tem um centro que faz iodo. Tem no Rio de Janeiro também. E é curativo. Né? Então eles fazem uma injeção subcutânea. Ele fica internado uns dias, né? Em torno de 2, 3 dias. E também existe essa possibilidade, mas não se aplica para todos. Então, às vezes, a gente precisa do medicamento, às vezes a gente entra com medicamento e depois indica o iodoterapia, ou só fica no medicamento mesmo. Para o cãozinho com hipotireoidismo, é tratamento e reposição, né, do medicamento por via oral. Então, a gente, né, acaba dando um remedinho por via oral. Toma mesmo, né? Toma o comprimido. E vai acompanhando com o exame de sangue. Também. Legal. E tem cura? Então, o hiper, com iodoterapia, a gente pode obter a cura, né, no gatinho. Agora, o hipotireoidismo é um tratamento, é uma doença crônica, né? E então, a gente faz ajuste, eles têm uma qualidade de vida é muito legal tratar hipotireoidismo. A disposição do pet volta, ele se transforma da água para o vinho, uma transformação, assim, muito linda. Mas não tem possibilidade de ficar sem remédio. Começou a tratar para hipotireoidismo, a gente vai fazendo ajustes, mas enquanto ele viver, ele vai tomar esse medicamento. Olha, e agora um outro assunto aqui, doutora, que às vezes é muito polêmico, né? Eu gosto de uma polêmica, né? Ah, meu Deus! Que são a suplementação hormonal para evitar a gravidez. Ah, sim. O que a doutora acha sobre isso? Qual que é a sua opinião? Hoje em dia, a maioria, graças a Deus, é castrada. Né? Os pacientes são castrados, né? Existe essa possibilidade, mas tem seus efeitos colaterais, né? Também que podem estar junto, né? Mas tem paciente que não foi castrado e que não pode ter cio, né? Por exemplo, o paciente que é diabético, né? Um diabético que não tem problema cardíaco, não existe a possibilidade dele ser submetido a uma cirurgia, né? De castração. Daí, nesse caso, tem também a possibilidade, né? Mas sempre com controle bem rigoroso, né? Porque pode favorecer a infecção de útero, que a gente fala piometra, né? Aplasia de medula, outras consequências. Então, sempre tem que ir na dose certa. Exato. Nem a mais, nem a menos. Tem que ter um controle, um acompanhamento ali, né? Em certos momentos é necessário, se utiliza, né? Mas, assim, de forma indiscriminada... Não pode. Não faz bem. Não faz bem pro animal. Legal. E estamos aqui, temos várias pessoas aqui, né? Várias dando boa noite aqui. A doutora trouxe o fã-clube aqui. Doutora Audrey é maravilhosa, grande profissional, grande ser humano. Então o pessoal tá aqui dando vários parabéns, né? Eu acho que hoje o tema é mais complexo, né? A endócrino é complexa, né? É complexo. Então eu acho que a gente foi bem claro aqui, porque tivemos poucas perguntas hoje, no dia de hoje. Mas eu acho que também a gente esclareceu bem, né? Quando a gente conversa bem aqui, às vezes o pessoal já mata as perguntas lá com a nossa conversa. Doutora, falar um pouquinho sobre o patrocinador, né? Que é a Lepet Santé. Tem que falar sobre o Lepet Santé. Então, Lepet Santé é a farmácia de manipulação. A gente tem 4 unidades, né? São Paulo, São José dos Campos, Mogi das Cruzes e Campinas. Hoje atendemos todo o Brasil, um amplo portfólio, né? Produtos estéreis, produtos convencionais. Temos nossa linha de higiene e beleza também, e somos patrocinador aqui do Pod Lepet, né? Que tem como objetivo realmente informar os tutores, né? Para que auxiliem, né, no dia a dia do tratamento do pet. Até é uma coisa que todo veterinário que vem aqui, a doutora também reforçou isso, né? A importância de a gente estar da observação do tutor, né? Importantíssimo.
que é assim, é muito difícil fechar um diagnóstico assertivo sem saber o comportamento do animal lá na casa, né? Exatamente, que cada paciente responde de uma maneira diante do tratamento, né? Então, precisamos do tutor para estar esclarecendo e fazendo os ajustes, né? O tratamento é bem individualizado mesmo. Exato. E também tem a síndrome do jaleco, né? Tem medo da pressão, né? Nas alturas. Até a doutora falou, né? Assim, às vezes o animal vai fazer lá um teste de hiperadreno, mas ele ficou nervoso lá no meio no teste e isso dá um falso positivo. Então, é importante, né, estar atento ali aos sinais que seu pet apresenta, né? E assistir aqui todos os nossos episódios, né? Porque em cada um você vai ter uma característica, né? Uma observação de profissionais qualificados e que vão te ajudar ali até você a direcionar a que momento você tem que se preocupar ou não durante o tratamento do animal. Tá certo, doutora? Tá ótimo. Manda um recado aí para todo mundo, onde que a doutora está atendendo, comenta aí. Eu atendo em Mogi, na região, atendo em São Paulo também, né? Daí, posso deixar meu telefone? É lógico, doutora, é o momento, ó. Vai naquela câmera ali, ó, fala ali qual que é o seu contato, como que as pessoas te acham. Na internet, eu tô como Núcleo de Endocrinologia e Especialidades Veterinárias. Se colocar a doutora Audrey, também endocrinologista, também às vezes encontra, né? Tem o Instagram, audrey.endocrinologia.vet, também estou lá no Instagram. E tem meu telefone, né, de trabalho, que é o 11 98275 5229. Então, precisando, eu fico à disposição. Vou fazer que nem a Jovem Pan. Repita. Devagar, né? É o 11 98275 5229. Né? E daí eu fico à disposição até uma eventual dúvida, né? Legal. E a doutora atende em várias clínicas, né? Então, assim, aquela pessoal de clínica que está nos assistindo, né? Ou nos conheceu depois do ao vivo, né? A doutora atende, né? Conforme aí os pacientes da clínica, certo? E é o mesmo contato que as pessoas entram para falar? Às vezes é na clínica, né? Entra em contato com a clínica entra em contato comigo isso, também. Mas se a clínica, por exemplo, a clínica precisa lá de um endócrino, né? Porque quem não está acostumado é bem comum, né? Assim, a clínica tem lá as suas atividades, né? E aí ela tem um conjunto de especialistas que auxilia ela dentro da rotina clínica. Até porque ficar deslocando o animal é difícil, né? Normalmente, às vezes está internado. Então, o profissional vai até a clínica e aquela pessoa que é responsável por clínica, que quer entrar em contato com a doutora para ter um endocrinologista lá, é o mesmo contato? É o mesmo contato também. Ele fica à disposição. Legal. Então, você aí, dono de clínica ou veterinário, né, buscando aí atendimento especializado para os seus pacientes em endócrino, então a doutora está à disposição para ajudá-los, certo? Eu agradeço. Doutora, muito obrigado. Deixar um depoimento aqui público. A doutora sempre, nessa jornada que a gente já se conhece há bastante tempo, a gente sempre acreditou nos nossos projetos aqui. E quando eu comentei com ela do jeitinho dela, já falou assim, olha, vamos lá. Quem conhece ela sabe que ela é assim. Então, eu queria agradecer de coração a ter vindo, né, participado, compartilhado com a gente o conhecimento que você tem na área de endócrino. E deixar aberto aí para umas próximas vezes. Eu que agradeço a oportunidade de estar divulgando sobre a especialidade de endocrinologia, que eu tanto amo, né? E pela parceria também. Agradeço muito, viu? Que é isso. Obrigado, pessoal. Esse é o nosso terceiro episódio. E quiserem ver de novo, é só ir lá no YouTube e ver todos os detalhes. Um abraço a todos. Tchau, tchau.